Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar o que tem se chamado por aí de poder moderador das Forças Armadas. Vamos analisar, à luz da Constituição Federal, o que seria isso e qual é a tentativa interpretativa de fazer com que o poder moderador case com o artigo 142 da Constituição Federal. Vamos ver se isso é possível, na verdade. Bom, para entender bem isso aqui, você precisa separar os conceitos. Primeiro, o que é poder moderador. Depois, qual é o papel das Forças Armadas, para ver se você consegue encaixar as duas coisas. Sobre o poder moderador, eu penso não ser necessário uma análise histórica do Instituto. Basta efetivamente com que a gente entenda a sua gênese. Poder moderador nos remete à ideia de império. A figura do rei reunia no império, na sua pessoa, o poder executivo e o poder moderador. Era, portanto, o poder moderador exercido pelo rei, que servia justamente, e aí sim, para equilibrar o conflito entre os poderes. Então, o poder moderador nos remete ao império, onde o rei ele reunia tanto o poder executivo quanto o poder moderador, a fim de que ele pudesse resolver conflitos entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Na Constituição Federal de 88, não há qualquer espécie de poder moderador. Esse ponto é bastante interessante. Não há qualquer dispositivo constitucional que nos remeta à existência do poder moderador no que diz respeito à Constituição Federal de 1988. Nós já tivemos poder moderador no Brasil, mas, como falei, no Brasil Império. Em 1988, na Constituição de 1988, não há qualquer dispositivo legal que nos remeta à existência de um poder moderador. Contudo, algumas pessoas querem fazer entender que o artigo 142 da Constituição Federal estabelece essa função às Forças Armadas. Então vamos lá ao artigo 142, que diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Aqui você já percebe uma coisa interessante. As Forças Armadas, elas não são, na Constituição Federal de 1988, estabelecidas como uma forma de poder ou como um poder constituído. Elas estão sob a tutela da autoridade do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Então, as Forças Armadas, elas não são um poder constituído. Elas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, no que diz respeito àquilo que está estabelecido no artigo 142 da Constituição Federal, mas não obstante isso, as Forças Armadas estão à disposição de todos os poderes constitucionais, justamente porque serve à garantia desses poderes e, por iniciativa desses poderes, elas podem ser acionadas para o restabelecimento da lei e da ordem. Não há, portanto, um poder moderador das Forças Armadas, porque o poder moderador é um poder, ou era um poder estabelecido em termos constitucionais, enquanto que na Constituição Federal nós temos apenas poder executivo, legislativo e judiciário sem poder moderador. O artigo 142 não eleva a Força Armada à condição de poder, pelo contrário, ela é um instrumento que pode ser utilizado por qualquer dos poderes em caso de grave ameaça à independência de um deles. As Forças Armadas são integrantes de poder, não um suprapoder estatal. As Forças Armadas não estão acima enquanto poder constituído para com o Executivo, Legislativo e Judiciário, primeiro porque não são poder constituído, segundo, porque não existe essa possibilidade na Constituição de 88 de moderar esses poderes. Bom, um exemplo de acionamento das Forças Armadas nos termos do artigo 142 da Constituição Federal. Por exemplo, imagine que um governador de um determinado estado determine que a Polícia Militar feche o TJ do estado e impeça com que os desembargadores exerçam suas funções. A Força Armada deve ser acionada para garantir a independência e o funcionamento do Poder Judiciário Estadual. Está aí um exemplo de utilização das Forças Armadas naquilo que está previsto no artigo 142 da Constituição Federal.
Não há, portanto, uma intervenção militar moderada ou para exercer poder moderador, de forma que não se pode falar em uma intervenção militar constitucional. Esse é um conceito inexistente em termos de Constituição Federal de 1988. Na carta política que nós temos, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Essa harmonia é uma imposição constitucional. O estresse entre os poderes, ou seja, no momento que um poder atua que outro não concorda, no momento que o executivo atua e a decisão do executivo sofre algum tipo de restrição por parte do poder judiciário, esse estresse entre poderes é solucionado com diálogo e com o sistema de freios e contrapesos, não com força, intervenção ou moderação militar. E não é só as forças militares. Não há nenhum órgão, não há nenhum poder, não há nenhum ator constitucional que esteja autorizado pela Constituição Federal atual, 88, que possa moderar a harmonia entre os poderes. Isso deve ser conquistado pelos próprios poderes, com o sistema de freios e contrapesos e com o diálogo. Do contrário, esses poderes não seriam independentes, e a Constituição diz claramente tratar-se de poderes independentes, mas harmônicos. Essa harmonia se constrói com diálogo, essa harmonia se constrói com o sistema de freios e contrapesos. Você pode dizer, professor, mas o poder emana do povo. E como o poder emana do povo, o povo é quem decide qual é a função da Força Armada. É verdade. O problema é que a função da Força Armada foi exercida pelo povo na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. E ao formatar a Constituição de 88, essa Assembleia Nacional Constituinte, como emanação da vontade do povo, não estabeleceu prazo de validade para essa Constituição. O que é preciso entender é que não existe uma Constituição Federal de geração. Eu não concordo com o que foi feito em 88, então vamos acabar com tudo e fazer tudo de novo. Bom, embora isso seja historicamente possível, é preciso dizer que a Constituição Federal ela não tem prazo de validade. Não existe um direito constitucional de geração. A Constituição de 88 foi estabelecida para ser perene, para que, nesse caso, ela se sustente enquanto norma fundamental e permita, de forma democrática, a alternância de poder. Não se pode simplesmente rasgar a Constituição Federal e estabelecer, por exemplo, para as Forças Armadas um poder moderador que a Constituição não fez previsão. Isso não é uma interpretação plausível ou em consonância com o texto constitucional que nós temos na atualidade. Uma expressão muito interessante, retirada de um parecer do Senado Federal que trata exatamente sobre a possibilidade ou não do poder moderador das Forças Armadas, uma expressão que me chamou muita atenção é o seguinte: a Constituição Federal não tem cláusula de suicídio. E é exatamente isso. A Constituição Federal não prevê o momento em que ela acaba. Pelo contrário, ela é uma carta que deve ser perene, nasceu para ser perene, e a alternância do poder de forma democrática garante com que essa carta política se perpetue enquanto norma fundamental por muito e muito tempo. Então, nos termos da Constituição de 88, não se pode falar em poder moderador das Forças Armadas. O Ives Gandra, que acabou dizendo isso e a partir de uma interpretação equivocada, na minha visão, do artigo 142, me parece ser uma voz muito solitária na defesa de que o artigo 142 estabelece um poder moderador para as Forças Armadas. Bom, essa é a análise jurídica do artigo 142 nos termos da Constituição Federal atual. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.